A partir de agora, nos 94.5, Estrela Entrevista. A prestação de serviço enfocada com precisão e dinamismo. A apresentação, Bruno Giannini. Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre um tema que há tempos deixou de ser apenas uma conversa de ponto de ônibus. Antes, comentar que está calor era quase um pretexto para puxar assunto, mas agora o calor extremo virou uma preocupação real e recorrente. As temperaturas cada vez mais altas não são apenas uma sensação passageira. Elas fazem parte de um fenômeno maior ligado ao aquecimento global e às mudanças climáticas. No Brasil, estamos enfrentando ondas de calor cada vez mais intensas e prolongadas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, as temperaturas estão batendo recordes em diversas regiões e esse calor extremo tem impactos diretos na saúde, especialmente para idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas. O próprio Ministério da Saúde alerta para os riscos da exposição prolongada ao sol sem proteção adequada. Então, para entender melhor os efeitos do calor na saúde, saber como nos proteger, recebemos agora a Adriana Tebaldi, enfermeira e gestora do curso de enfermagem do Centro Universitário de Jaguariúna, Unifage. A Adriana tem especializações em urgência e emergência, unidade de terapia intensiva, é mestranda em saúde coletiva pela USP e pesquisa temas como gestação na adolescência e primeira infância. Boa tarde, Adriana. Que calor é esse, né? O meme do show da Xuxa agora que calor é esse, né? Boa tarde, viu? Seja bem-vinda. Boa tarde, Bruno. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, a Estrela FM. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Então, vamos falar do calor, né? Nós que agradecemos, né? Informações úteis de utilidade pública. Então, pra gente já começar, Adriana, quais são os principais riscos à saúde, que são esses riscos, no caso aí, associados a ondas de calor intensas? Bruno, nós temos vários riscos, né, relacionados ao calor, mas acho que os principais deles são a desidratação, né, que infelizmente devido ao alto calor, principalmente nos últimos dias, aumenta a transpiração e a ingesta de água não é suficiente. Então, infelizmente, os nossos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento precisam se hidratar para evitar a desidratação, que é uma condição também, se não for tratada, grave. E como que a população, além dessa dica aí da hidratação, né, pode se proteger efetivamente durante esses períodos de altas temperaturas? Bom, principalmente com o protetor solar, né, para cuidar da pele, evitar principalmente o câncer de pele. A hidratação é muito importante, a água é nosso maior aliado aí, a água tem todos os componentes que a gente precisa. Evitar a exposição ao sol no período entre 10 e 16 da tarde, então antes das 10, ótimo, depois das 16, excelente também. E se proteger, se for sair no sol entre 10 e 16, se proteger com chapéu, com boné, evitar lugares expostos ao sol, importante ambientes fechados e arejados. É assim, né, a insolação, a desidratação, elas têm sintomas, sinais, indícios, né, pra gente perceber? Sim, a insolação, ela nada mais é do que o aumento da temperatura corporal, né, porque a pessoa ficou exposta ao sol extremo, mas ela vem com algumas consequências, sinais e sintomas, como por exemplo, pele quente, seca, avermelhada, dores de cabeça, náusea e vômito. Nos casos mais graves, confusão mental. Eu ia te perguntar mesmo, pessoas que têm desidratação ficam mesmo, né, com confusão mental. Nos casos graves, a desidratação pode causar confusão mental, mas a desidratação, diferente da insolação, ela traz também os sintomas de sede excessiva. Então, por conta da desidratação, o ouvinte vai ter sede excessiva. Agora imagina, Adriana, as pessoas que nunca tomam água, nunca não, que senão já estariam mortas, né? Mas que não têm o hábito de tomar água. Idoso é difícil, né? A gente
gente tem que implorar para eles tomarem água? Como lidar com essa situação? Sim, idoso e as crianças é um público bem vulnerável em relação à desidratação. São esses públicos que nós temos que ficar de olho, principalmente como profissional de saúde. Então, os enfermeiros têm um certo cuidado com essa faixa etária. Por quê? Porque idoso desidrata muito rápido e criança desidrata muito rápido. Então tem que intensificar a hidratação com água. E como fazer os idosos tomarem água se eles não querem? Me conta. Tem uma dica. Deixa uma garrafinha com água fresca para todo momento ofertar para o idoso a água. Entendi. Daí você acha que é efetivo, que dá certo isso? Na maioria das vezes dá. Então tá bom, vou tentar lá em casa, viu? Valeu pela dica, pelo toque. E as pessoas com doenças crônicas, diabetes, né, hipertensão, precisam de cuidados especiais durante também o calor extremo? Esse público é mais suscetível também? Sim, tanto o paciente hipertenso quanto o paciente diabético. O paciente hipertenso, porque a gente tem alteração da circulação sanguínea, né? E tende a pressão a subir, tem alteração de pressão. E o diabético tem uma possibilidade de desidratação diferente do ouvinte que não é diabético. Então, precisa intensificar a hidratação do paciente diabético, assim como o hipertenso. Tem também, para o paciente diabético, flutuação dos níveis de pressão, pode ter alteração dos níveis de glicemia. E o comprometimento na circulação sanguínea também por conta do extremo calor. Esse público é um público que a gente tem que ficar de olho. Certo. Adriana, esse calor, né, do jeito que tá, essa loucura tão intenso assim, corre o risco dos medicamentos se estragarem ou pode interferir na eficácia do medicamento? A gente talvez tenha essa dúvida, né? Os ouvintes tenham também. Sim. No armazenamento, principalmente, né? Os medicamentos não podem ficar expostos à luz, ao calor, então tem que ficar em ambiente fresco, arejado, coberto e sempre ficar de olho na data de validade das medicações. A gente comprou uma medicação, deixa guardadinho lá no armário e esquece. Quando vai tomar, tá vencido e nem percebe. Em relação à absorção, tem porquê. O calor excessivo, ele traz um aumento da temperatura corporal. Então, algumas medicações têm um comprometimento na absorção das medicações. Sim, mas os fabricantes de remédios pressupostamente já não deveriam trabalhar com essas hipóteses de que o remédio estragaria no calor, fazer alguma tecnologia, algum mecanismo assim? Sim, porém, se você ler a bula, lá tem as orientações de temperatura, média de temperatura que esse medicamento tem que ficar. Já tem orientação, já tem orientação, né? Na bula. E para quem pratica atividades físicas, quais orientações são essenciais nesses dias de calor intenso? Principalmente, uma das principais é o uso de vestimenta e roupas adequadas, leves, né? Utilização de protetor solar, independente do horário que você for realizar atividade física. Se hidratar durante o período de atividade física, diminuir a intensidade do exercício físico. Então, tu começou a sentir que está muito pesado o exercício físico, diminui a intensidade. Ouvir o corpo é o melhor remédio, principalmente nesse período de calor. Sim. A hidratação, como nós estávamos conversando agora, com certeza é fundamental. Mas nem todos os líquidos são recomendados, né? Quais bebidas, além da água, claro, ajudam de fato? Qual bebida deve ser evitada? Bebidas com muito açúcar deve ser evitado, principalmente nesse calor extremo. A água tem que dar prioridade para a água tem todos os eletrólitos que a gente precisa. Mas na dificuldade, como por exemplo você citou o idoso, nós podemos inserir sucos naturais. Então o suco de melancia é uma excelente opção, é refrescante e também pode hidratar. E água de coco e isotônico? O pessoal comenta também que é bom. É verdade, é mito? Entre os dois, a água de coco. Água de coco. Natural do coco. Da caixinha, coco. Não. Não. Que daí é industrializado. Tudo né? que é embutido não é ideal. Sim. Vamos repassar, né? Reforçar essa questão dos cuidados especiais com crianças e idosos no verão? Sim. Então vamos lá. Protetor solar, hidratação, proteção na cabeça. Então às vezes a gente acha que por conta do cabelo a gente não tem queimadura de couro cabeludo. Nós temos queimadura de couro cabeludo. Então criança, bonezinho, idoso, chapéu. Manter em ambiente fresco e arejado. Então não é porque o ventilador tá ligado que tá fresco e arejado. O ventilador tem que estar próximo de uma janela para circular o ar. E quem é calvo total ou parcialmente tem que usar protetor no cabelo também? Ajuda?
protetor solar e boné ou chapéu. Perfeito. Em questão de alimentação, qual tipo de alimentação pode ajudar a enfrentar melhor as altas temperaturas? O que a gente deve priorizar, o que a gente deve evitar? Excelente pergunta, porque a alimentação é um fator muito importante nesse período de calor extremo. Então, nós damos preferência para a alimentação refrescante, que é salada, verdura, legume, fruta. O ideal é que a fruta seja consumida in natura. Então, evite processamento. Vai fazer um suco de laranja, prefira a fruta laranja. Para quem gosta de sopa, de preferência sopa mais em temperatura ambiente do que quente nesse período. Quem que aguenta sopa nesse calor? Misericórdia, hein? Mas tem quem quer. Tem sopa gelada também em receita, não tem? Tem sopa e caldo. Ah, sim. E dentro de casa, que medidas podem ser tomadas para manter o ambiente mais fresco, mais confortável? Aquele truque antigo de umidificar com as toalhas lá funciona? Funciona e muito bem. Mas durante o dia, onde a gente tem, né, o maior aumento da temperatura, manter as janelas abertas, porém com a cortina fechada, para o sol não bater diretamente dentro das casas. Quem faz uso de ventilador? Utilizar o ventilador perto de uma janela para circular o ar. Quem faz uso do ar-condicionado, manter as portas fechadas, o ar-condicionado ligado. É importante, o ar-condicionado dentro de casa vai estar geladinho, fora vai estar quente. Sim. Então precisamos adaptar o nosso corpo a cada temperatura. Então, fora vai estar quente, dentro vai estar gelado. Também, tenho certeza que tem ouvintes que tem bastante planta dentro de casa, as plantas também são excelentes para manter o ambiente também ventilado e gostoso. Qual outra dica ou toque que eventualmente nós não tenhamos abordado, que você gostaria de reforçar? Adriana, fica à vontade. É muito importante a gente manter a hidratação, né? O uso do protetor solar e tudo mais, mas não podemos esquecer dos nossos animaizinhos de estimação. Nossa, bem lembrado, Às vezes a gente sai com ele para fazer um passeio achando que o asfalto não tá quente, mas está quente. Verdade. Então, nesse período de tempo, eles também precisam de cuidado. Então, hidrata o animalzinho de estimação, hidrata ele com a água, né? E cuidado com as patinhas, principalmente no asfalto quente, tá? Então, manter ele no ambiente arejado também, para aqueles que têm muito pelo, se tiver a possibilidade de fazer uma tosa nesse período de calor extremo, assim vai evitar que o animalzinho também desidrate. Adriana Tebaldi, enfermeira, gestora do curso de enfermagem da Unifage, Centro Universitário de Jaguariúna. Ela tem especializações em urgência, emergência, unidades de terapia intensiva, está cursando mestrado em saúde coletiva pela USP e pesquisa temas como gestação na adolescência e na primeira infância. Temas estes que já estávamos alinhando aqui em bastidores, né? Para que sejam os próximos, tá? Muito obrigado, foi muito proveitosa essa nossa conversa. Bem lembrada a questão do animalzinho, né? Tem gente que não tem noção, leva o cachorrinho para passear 3:30 da tarde, enfim. Muito obrigado por ter lembrado aí os protetores de animais. Os animais, né, agradecem também. Muito obrigado, viu? Foi muito legal mesmo ter falado com você. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Espero que tenha ajudado a população com essas orientações.